obrigado pelo carinho, obrigado pela sua audiência. De volta aqui, é sempre um prazer muito grande chegar na sua casa, no seu trabalho. Estamos aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, GDS TV Brasil. Muito obrigado a todo mundo pelo carinho, gente. Hoje é dia do Júnior Corrêa, como participa com a gente aqui toda semana, sempre com um tema interessante para a gente debater, para a gente falar, para a gente conversar aqui no nosso programa. Hoje ele está de volta. Voltou, está todo de branco, voltou a usar a roupa branca, lavou as camisas brancas, ele usou tudo em Brasília. Tudo bem, Juninho? Lavei mais ou menos, porque essa daqui, ó, novinha, mas já tá manchada aqui, ó. Isso é batom, né? Não. Alguém botou um batom, um beijo de batom, não? Não, isso daqui é ferrugem. Tá tudo bem? Não tem batom nessa cor, não. Até tem, né? Mas não, tem, né? Não, mas você acha que... Não. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Tranquilo. Acho que as coisas agora começam... Estão acontecendo? Você tá conversando com o pessoal aí, falando de candidatura? Falo. As pessoas falam comigo mais do que eu falo com elas. Mas com os partidos e tal, tem também. Também falo, né? Eu falei já que eu converso com todo mundo, né? Uhum. Semana passada teve até a audiência pública do Dr. Bruno aqui na Câmara. Semana retrasada teve audiência pública do Calegari sobre o parto humanizado, que eu estive presente. Aí semana passada teve do Dr. Bruno sobre o Hospital do Câncer e o combate ao câncer, estive presente também. Há um tempo atrás teve audiência pública do Alan sobre o autismo, eu estive presente também. Então, assim, eu estou presente... Com todo mundo, independente de partido, independente. Ainda mais se for deputado cachoeirense que tenha Cachoeiro na sua vista para poder ajudar no desenvolvimento e para contribuir politicamente também com o seu próprio mandato, é aí que eu estou presente mesmo, porque eu quero participar das discussões e quero mostrar que eu também tenho a contribuir, sabe? Eu acho que muito que as pessoas... é mais as pessoas que não me conhecem, né? Elas temem de mim porque acham que eu posso ser inexperiente, eu posso ser novo. Inexperiência, se tiver a ver com idade, eu sou porque eu sou mais novo. Mas quando se fala em relação à busca de conhecimento, a dedicação para poder conhecer os problemas... Isso, essa questão de inexperiência, você escuta isso? Eu escuto isso de alguns políticos. Entendi. De alguns políticos. Aí é o que eu falo. Eu não escuto isso. Às vezes é insegurança de alguns grupos políticos, sabe? Insegurança deles mesmos, insegurança... Isso. Eu acho que é mais insegurança do outro do que mesmo da população. Porque a população não chega para mim e fala assim, olha, eu gosto de você porque você é novo. Você tem futuro, você tem gás, você tem chance de crescer, você tem... vontade de querer fazer as coisas, né? Porque, assim, a verdade, Parraro, é que a questão de idade, ela se tornou muito latente, foi de alguns anos para cá. Essa questão de experiência com mais idade. Não que as pessoas não tinham a referência de pessoas com mais idade com experiência. Mas eu digo o seguinte, se a gente pega 50 anos atrás, pelo menos há 50 anos atrás, era natural, era normal ver pessoas na faixa de 20, 30 anos ocupando postos de mais relevância, sabe? Sim. Tirando a presidência da República, que sempre foi acima de 35, 40 anos. Até para a questão que a lei permite só acima disso, né? Mas outros cargos, não. Pessoas de 20, 30 anos sempre ocuparam esses postos, né? Se a gente pega, por exemplo, o prefeito mais novo de Cachoeiro, que foi o Ferraço, tinha 32 anos. O prefeito mais novo de Atílio Vivaco, aqui do lado, José Luiz, tinha 28 anos. Sim. Inclusive a idade que eu faria ano que vem. Então, assim, essa questão de idade, para o público, não chega, né? É mais insegurança de algumas pessoas. O público, ele quer realmente o novo. A novidade. A novidade, porque além da disposição e tal, tem a questão também da cabeça, né? Ideias novas, entendeu? E não só isso, Parraro. É só a gente pensar o seguinte. Pega uma criança. Quem é pai e avô aqui consegue perceber muito bem isso. Eu fui uma criança do final dos anos 90, né? Eu nasci em 96 e início ali dos anos 2000. Você pega a minha cabeça e minha geração em relação às novas tecnologias, é uma. Quando você pega o meu sobrinho... É outra. Que é de 2018. Sim. Ou seja,
praticamente 22 anos depois, a cabeça é completamente diferente. E a recepção para as novidades, as novas tecnologias é muito diferente. Então, eu acho que isso a sociedade está percebendo, que quando a gente pensa em... Eu não falo político apenas, ou pessoa apenas, no sentido de denegrir a imagem. Uma pessoa um pouco mais de idade, as pessoas elas entendem que elas têm algo a contribuir. Mas quando elas olham a realidade atual, que é uma realidade de um dinamismo muito maior, eu acho que o desenvolvimento tecnológico, científico, ele se desenvolve, ele muda, ele se renova em muito menos tempo do que antigamente. Nós estamos falando aqui do seguinte, o Ferraz quando foi prefeito, vamos falar o Ferraz porque todo mundo conhece o Ferraz. Ferraz foi prefeito. Como é que o Ferraz levava os projetos que o Ferraz fazia para buscar dinheiro em Brasília, por exemplo, fazer obra aqui? Era no papel mesmo. E botava uma pasta. Papelzinho rolado debaixo do braço, entrava no avião lá em Brasília, chegava lá, abria lá, que papelzinho. Isso mudou. Hoje mudou. Hoje, se você pega, por exemplo, às vezes algum vídeo meu, igual eu tive lá em Brasília, que eu gravei até com o deputado da Vitória, que é o presidente da bancada. Tem ali um papel. Só que aquele papel é uma forma de ilustrar algo que, na verdade, é muito maior, às vezes, no digital. Hoje em dia, os protocolos é feito por e-mail, é feito pelo sistema. É isso aí. Não é mais protocolo físico, é muito raro. Aqui na prefeitura, na Câmara, que foi pioneira, e na prefeitura, quem faz protocolo físico é a população, porque não tem um sistema. Isso aí. Mas a gente que está dentro do organograma do poder, é tudo feito por sistema. Protocolo no sistema, computador. Então a dinâmica ela é diferente. E hoje, se você tem um chefe de executivo, se você tem alguém com essa cabeça no digital, porque é outra... E aí, pensa bem, vamos fazer uma análise histórica aqui. Da primeira Revolução Industrial até a segunda Revolução Industrial, quase 100 anos, né, de diferença. Aí da segunda Revolução Industrial à terceira é um pouco menor. Só que da terceira para uma chamada quarta Revolução é menos de 40 anos. E aí a gente tem uma mudança tecnológica nessa quarta Revolução Industrial, que é do microtecnologia, que é praticamente diário essa revolução. A gente pega esse celular aqui que eu comprei no ano passado, né? É bem recente. Esse celular aqui, se eu volto um lapso temporal de 10 anos, 10 anos atrás não existia touchscreen. Era botão. Tá, mas são 10 anos na cabeça de algumas pessoas. Algumas pessoas, talvez de mais idade, 10 anos é um volume. Na cabeça de uma pessoa nova, é quase um século. É, isso aí. Porque uma mudança como essa no século passado demoraria pelo menos uns 100 anos, 90 anos a acontecer. Então, por que isso é importante? Porque, por exemplo, você citou o Ferraço. O Ferraço que já é quase 90 anos. Isso, 80 e poucos anos. 84, 86 anos, se eu não me engano. Ferraço, ele teve 4 mandatos que deu uma contribuição do caramba para Cachoeiro. Numa época em que a gente precisava de uma pujança de infraestrutura muito grande. A gente ainda precisa um pouco, mas era uma época que a infraestrutura ela carregava muito uma cidade. Uma época que precisava de um pulso firme para poder reordenar um município igual o Cachoeiro. Então ele foi muito importante nessa época. Aí vamos pegar um outro ator, né? Vamos pegar aqui agora Zé Tasso. Que ficou também 4 anos. Zé Tasso também, um senhor hoje de 70, 80 anos, naquele momento precisava. Foi importante. Você pega Castiglione, hoje está com 60 anos de idade, Castiglione. 60 alguma coisa. Um sexagenário, né? Castiglione, no momento que ele foi prefeito, com 40, 50 anos, ele tinha a sua pujança e tinha a sua contribuição. Vitor, a mesma coisa está tendo. Só que a gente tem que ter agora uma mudança para alguém que não esteja tão na geração Z. Mais pessoas daqui na geração, até os millennials, né, vamos colocar assim, né, geração Z não, geração X e geração Y, né, que eles são. Mas pessoas agora de geração Z, pessoas do millennials, né, que têm uma visão de mundo muito mais dinâmica,
uma visão de mundo muito mais integrada. Bom, na faculdade, quando eu fiz História, a gente falava muito disso, de os ensinos transversais, né? As matérias, elas não podem ficar em caixinhas. A gente vê muito isso acontecer no serviço público. Cada parte é uma caixinha diferente. Aí quando você vai na saúde, é uma caixinha que não comunica com obras, que não comunica com educação. Só que hoje em dia já não existe mais isso. A transversalidade dos problemas, elas exigem que na educação tenha elementos da saúde para poder tratar o menino que está lá com problemas mentais, problemas emocionais, afetivos, que precisam ser tratados ali com profissionais de saúde. Talvez isso seja a grande dificuldade do governo Vitor. Essa questão da relação, né? Da relação, porque quando você fala dessa questão de você ter todas as secretarias ligadas, e aí muitos trabalhos eu entendo que não são realizados porque um secretário pede e o outro... Porque o pedido ainda é feito daquela maneira antiga, arcaica, né? Aquela maneira antigona de ir lá conversar e aí isso se perde na conversa. Eu por exemplo, né? eu não sei se o governo Vitor faz isso ou os outros governos fazem isso. O governo Bolsonaro fez isso, eu achei muito bacana, até da polêmica, mas eu acho que tem uma coisa que é simples, é milenar e nunca vai sair de moda. É você sentar para conversar. Sabe, ter mesmo, todo início de semana, uma reunião do prefeito com todo o secretariado para poder discutir quais são as metas da semana. Eu acho que passou a época de a gente fazer metas mensais. Como eu falei, é tão dinâmico que as metas são semanais, né? O que nós vamos fazer? Aí, claro, tem que ter metas diárias, semanais, mensais, anuais, tem vários tipos de meta, né? Mas eu acho que é bom a gente sentar e conversar, e é bom eles conversarem entre si. Parece que, isso não é só Cachoeiro, mas principalmente Cachoeiro, que a gente vê muito isso pessoalmente, parece que existem facções, e quando eu falo facções, eu não falo facção criminosa, eu falo facção no sentido de parte, né? São fragmentos. Parece que existem facções dentro da prefeitura, fragmentos dentro da prefeitura, que são independentes entre si. Então, a procuradoria não conversa com, sei lá, com o desenvolvimento urbano, e aí o desenvolvimento urbano, o planejamento, fala uma coisa que depois ele é desmentido, e a saúde não conversa com a educação, e a administração não conversa com o servidor. E o governo não conversa com a população. Porque aí nessa confusão não consegue se comunicar tão bem. Não consegue se comunicar mesmo. Não consegue fazer a comunicação. Por isso que essa obra aqui do Guandu, ela foi feita, refeita e vai ser refeita de novo. Por quê? Porque não conversa, não escuta. Conversa, não escuta. Tem uma questão de um ex-secretário da prefeitura, que já não é mais secretário, e o atrito aconteceu porque ele levou isso, falou, a obra está errada. Isso melindrou o interesse de outras pessoas e tal, e acabou que ele não é mais secretário por conta disso. Você pensa assim, eu vejo muitas pessoas falando assim, quando às vezes sempre o problema da obra que atrasa, a obra que tem que ser refeita, a obra que quando termina, parece que era melhor não ter sido feito. Tem muito, infelizmente, muito disso em Cachoeiro. Tem isso. Aí as pessoas, aí quando você fala assim, tá, mas... Aí eu falo assim, a prefeitura por acaso veio conversar com vocês? Aí eles falam assim, olha, a prefeitura ela não chegou para, ela não fez reunião para conversar, ela fez reunião para comunicar. Que é diferente. Né? Porque uma diferente de você escutar. É diferente você sentar e conversar com a comunidade sobre uma obra do que você chegar para a comunidade e comunicar uma obra. Por quê? Quando você chega para a comunidade para conversar sobre a obra, isso você tem que fazer pelo menos um ano antes, que é antes da licitação, antes do projeto feito, antes de todo o processo amarrado da administração, porque você tem que ouvir a comunidade e entender quais são as realidades locais, os gargalos locais, quais são a dinâmica local. Imagina, uma rua que aparentemente, para quem está de fora, é uma rua morta. Eu posso parar essa rua aqui um mês que não vai ter tanto impacto. Mas quando você chega para conversar com a comunidade, aí o cara avisa, a rua aqui é muito residencial, mas tem uma empresa lá que tem um fluxo muito grande de caminhão. Tem uma senhora lá que ela tem, sei lá, câncer, ela tem mobilidade reduzida. Se ficar muito tempo parado,
essa pessoa, quando precisa sair, ela não vai conseguir. A ambulância não chega, ela não consegue sair de carro. Isso são coisas que numa conversa você resolve. Exatamente. Como que hoje a gente vê... Escutar a necessidade das pessoas que moram ali. E aí, quando a gente fala de um trabalho integrado transversal com comunicação, existem pastas dentro da prefeitura de comunicação que deveria fazer isso. Esse meio de campo entre as secretarias e a população. Quando não tem isso, o que hoje atualmente acontece? Uma semana antes da obra, vai lá todo mundo. Vai secretariado, assessores, às vezes vai prefeito, a comunidade. Olha, a obra vai começar semana que vem, ela vai ser assim, assim, assado, nós vamos parar tanto tempo. Aí a população, tá, mas a gente não pode parar tanto tempo, porque a gente não se programa. Não, mas agora já está licitado, a empresa já vai começar agora, senão ela perde dinheiro. Isso é uma comunicação, isso não é um diálogo. Diálogo demanda interlocutor e locutor. Agora, monólogo não, demanda uma pessoa só, isso é um comunicado. Deixa eu puxar o intervalo comercial. E essa guerra lá em Israel, isso mexe com a gente ou não? Nós já falamos aqui da guerra da Ucrânia, essa guerra de Israel, parece que essa não vai se estender durante muito tempo não, pelo menos a expectativa. Eu espero que não. Vamos falar isso depois do intervalo comercial, voltamos na sequência, já, segura aí. De televisão. Obrigado aí pela audiência, pela companhia. Estamos aqui na Mania FM, GDS Web Rádio Brasil. Estamos na GDS TV Brasil hoje conversando com o Júnior Correia. O Júnior está aqui, agora vamos falar de guerra. Falamos aí da guerra entre a guerra da Ucrânia. Né? Mais uma. A guerra da Ucrânia, nós falamos aqui, essa guerra vai durar 32 meses. Já está em mais de um ano, né? Não, eu falei com você que ela pode tanto durar 30 dias, 2 meses, ou ela pode se estender... E agora a gente não sabe quando é que ela vai acabar. A impressão de que eu tenho é que aqueles que têm interesse na derrota da Rússia sustentam a Ucrânia, né? De maneira... vão sustentando, botando o seguinte, faz a defesa. Sustenta de maneira artificial, porque... Exatamente. Vai mandando um pouco de suprimento... Vai dando dosagens de adrenalina, exatamente, como se fosse um corpo querendo já se entregar. E aí eu fico imaginando a posição do presidente, do Zelensky, fico imaginando a posição dele, vendo a população morrer, o país sendo destruído, e esse cara sendo, na realidade... Está sendo usado. Né? Usado principalmente pelos Estados Unidos. OTAN como um todo, né? Exatamente. Sendo usado, e ele... Talvez movido pela vaidade, porque ele parece que ficou muito vaidoso depois dessa questão. Né? Eu acho que ele quer sair disso aí como herói. Ele era um comediante ali mediano no país e agora como presidente da nação. Numa guerra, normalmente os presidentes de guerra eles ficam com uma popularidade muito alta. Ninguém sabia quem era esse cara, não. Assim, politicamente ninguém sabia. E outra coisa... O mundo não conhecia, o cidadão comum não sabia quem é esse cara, não. Agora todo mundo conhece ele, porque ele vive na mídia. No primeiro momento ele fez, inclusive, na guerra da informação. Ele se saiu muito bem, saiu muito bem. Só que hoje as pessoas... E você pode ver como que ele era midiático. Ele fazia produções midiáticas muito boas em relação à cobertura da guerra. Mas hoje já existe um debate dizendo o seguinte, peraí, esse cara aqui... ele também tem culpa nessa guerra. Né? Ele também tem culpa porque está sendo utilizado pela OTAN, sendo usado, e aí ele não tem um arsenal bélico para vencer a guerra, porque não interessa para a OTAN que ele vença, né? Interessa para a OTAN que ele brigue. Que ele retarde o avanço da Rússia. Exato, que ele retarde o avanço da Rússia e que a Rússia tem esse desgaste com o mundo, né? Que aí parece, a gente começa a olhar para a Rússia, começa a olhar para o Putin como o monstro, né? Como sendo o único mal da história. É isso aí. E agora a gente se deparou no último sábado com a guerra, com o grupo Hamas atacando Israel. Isso vai mexer na nossa vida ou não? Mexe, isso sempre mexe. Principalmente saiu ontem, né, a notícia do brasileiro que foi encontrado morto, né? Estava lá numa festa, estava numa rave e encontraram o corpo dele morto. Eu acho que
Economicamente? Toda guerra, economicamente, ela mexe com o mundo, porque ela envolve um gasto muito grande com recursos militares e bélicos que tem que sair de algum canto. Sim. E aí, quando a gente fala que aquela região ali da Palestina, né, vamos colocar aqui Palestina no sentido histórico da palavra, que aí pega tanto a faixa de Gaza quanto a cidade-estado de Israel. Aquela região ali é uma região sempre muito tensionada. Por quê? Eu comentei isso ontem. O problema ali é que você tem regiões que são de interesse religioso de 3 grandes religiões do mundo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Quando a gente fala de fé, quando a gente fala de espiritualidade, a gente não está falando de uma questão econômica, materialista, que as pessoas elas até entendem, perdeu, você ganha de novo. Fé não é assim. Fé você não perde de uma hora para outra. Fé, se você se alguém abala a sua fé, ataca a sua fé, ela atacou você como um todo. Sim. Então isso mexe muito com as pessoas. Quando o Estado de Israel foi criado pela ONU, lá em 1945, como uma forma de reparação histórica, o que ela fez? Ela reuniu um monte de judeus dispersos pelo mundo, colocou num Estado criado pela ONU, o Estado de Israel, fez a mesma coisa que aconteceu quando Moisés saiu do Egito para ir para Canaã. Quando eles chegaram lá, tinha os cananeus, tinha os sulistas, tinha um monte de grupo lá morando. E foi guerra. Por quê? Porque eles estavam indo para uma terra que também já tinha ocupação. Novamente aconteceram isso. Fizeram de uma maneira artificial, porque eu até entendo o povo hebreu que tem a terra como sendo a terra prometida por eles, mas não pode ser feito de maneira tão artificial dessa forma. Você mantém os conflitos. E aí a gente pega a questão energética. Aí nós estamos falando que nós estamos vivendo conflito desde essa época. Desde essa época. Desde o início dos primórdios, a gente tem essa época como essa região como uma região de conflitos motivados por questões religiosas também. E aí quando você pega, e essa é uma região que está muito próxima do Irã, o Irã que é um grande exportador de petróleo, para o mercado ali regional energético, ele é muito importante. E segundo algumas notícias, o Irã possa ter participação. Sim. Né? No primeiro momento, a imprensa mundial falava que o Irã estava, inclusive, financiando. Então, assim, há a suspeita de que o Irã possa estar por trás de alguns ataques ali. Eu não vou ser taxativo aqui, até que eu tenha a certeza, mas... Liderança, inclusive, já disseram que não. Iranianos disseram que não tiveram nada a ver e tal. É o Hamas mesmo, que é um grupo já conhecido por nós. Então, se o Irã ele entra nessa jogada, aí, meu amigo, a gente tem já a guerra na Rússia e na Ucrânia. Tanto é que Rússia e Ucrânia pediram o fim da guerra, né? Tem a Rússia e a Ucrânia, já está guerreando. Nós vamos ter agora o Hamas ali atacando Israel com o financiamento do Irã. Isso, para o mundo, impacta justamente na questão energética e petrolífera. Porque é justamente o petróleo que vai aumentar de preço. Quando o petróleo aumenta de preço, aí a gente volta para aquele dilema que nós vivemos no Brasil. De uma gasolina que está cara, né, para todo mundo, ela está cara ainda há muito tempo. A gente está fazendo de tudo aqui no Brasil. O governo faz de tudo de maneira artificial para segurar o preço. Se estourar o preço da gasolina internacionalmente, o Brasil vai ter que fazer ou um subsídio ainda maior, ou ele vai ter que liberar esse preço para aumentar. Ter que soltar. Isso impacta diretamente na vida do cidadão, não só o que pega carro, não só o que pega ônibus, que a tarifa vai aumentar, mas de toda a alimentação. Mas come arroz, come feijão, come que vem nos caminhões, que vem nas embarcações, que vem de tudo quanto é jeito. Aí isso impacta diretamente, economicamente, na vida das pessoas. O que a gente tem que torcer é que essa guerra seja uma guerra rápida, que termine logo, e torcer principalmente que o Irã não tenha envolvimento nisso. E se tiver, que as sanções que ocorram a ele façam com que ele recue. Né? Porque eu acho difícil acreditar que agora ele não tenha tanta influência assim, mas eu estou sendo cauteloso. Mas, principalmente, que a ação internacional dos países, da ONU, possam agir ali de uma maneira que o Irã ele recue,
né, ele recue, ele não siga com essa guerra. Não é uma guerra de países, isso é um ponto positivo, é uma guerra de uma facção com um país. Então, normalmente são guerras que podem não durar muito tempo, que o recurso de uma facção é menor, sim, mais escasso que o recurso de um país. O que se aguarda nesse momento é a posição dos Estados Unidos. Né? Essa questão dessa guerra, o que se espera é o seguinte, como é que os Estados Unidos vai se posicionar? O mundo Eu só espero que eles isso. não entrem em guerra. Porque se entrar em guerra, aí aqueles que não são aliados dos Estados Unidos vão acabar entrando em guerra do lado do Hamas. Exatamente, mas se tratando dos Estados Unidos, a gente fica sempre com o pé atrás. É muito difícil eles não quererem entrar em guerra, porque eles gostam disso. Nós estamos no ano eleitoral, né? Lá nos Estados Unidos. Esse ano já é uma pré-eleição para o ano que vem. O Biden, ele não está com uma aprovação tão alta assim. Sim, ele está bem. A reeleição dele está perigando. Está perigando. O Trump, em algumas pesquisas, empata muito com ele. Então, assim, o Biden ele vai ter que fazer o peso e o contrapeso se vale a pena entrar nessa guerra. Porque, primeiro, os democratas eles já têm um discurso bem latente de promoção da paz, de não à guerra, de atacar os republicanos de entrar numa guerra. Entrar numa guerra agora que, em tese, nem é deles, pode gerar um desgaste para o próprio Biden, para a imagem do próprio Biden. Porque o Trump ele pode usar na campanha dele que ele não entrou em guerra em lugar nenhum. Que, inclusive, ele acabou com uma guerra, que era do Estado Islâmico. Então, isso vai ser um conflito muito grande para o Biden, porque será que ele entrando nessa guerra, ele vai conseguir unir o país, igual aconteceu na época do Bush? Bush era um dos presidentes mais impopulares da época dele. Quando foi atacado as Torres Gêmeas e entrou com guerra contra o Iraque, pronto, a aprovação dele foi lá em cima. Sim. Será que o Biden vai ter que pensar mas naquele momento, o cenário que foi criado... Foi diferente, porque foi um ataque pessoal aos Estados Unidos, aos estadunidenses. Exatamente. Né? Ataque pessoal, feriu o estadunidense. Aqui não. Aqui nós estamos falando de uma guerra que está no Oriente Médio e que, gente, infelizmente, isso é verdade, mas as pessoas estão acostumadas em lá ter guerra. Sim. O Ocidente está acostumado com o Oriente Médio ter guerra. Lá a criança nasce e vive uma sabendo vida inteira que tem, na guerra. Já nasce, sabendo que tem guerra. Nasce dentro de uma guerra é normal na vida dele. Então, assim, o Biden vai ter que pensar muito bem nisso. Por que a gente está falando tanto do Biden, né? Não importa, mas é para poder falar que os Estados Unidos vai pensar muito antes de entrar nessa guerra. Nós estamos falando dele porque, na realidade, isso impacta. O mundo espera a posição dos Estados Unidos. Impacta no tempo da guerra, se ela vai durar muito tempo ou se ela não vai durar muito tempo. E aí pode ser uma guerra... Não vai ser uma guerra entre Estados Unidos e Hamas, vai ser entre Estados Unidos e Irã, Estados Unidos e outra potência. Aí é outro potência energética. É outro patamar de guerra. Bem, acabou nosso tempo aqui. Agradeço demais. Bom demais ter conversado com você aqui. Grande abraço para você. Obrigado. Tá bom, obrigado. Turma, fechando nosso programa hoje. De volta amanhã, se Deus quiser. Um beijo para você. Fique com Deus e até lá. Tchau, gente. Tchau, Brasil.